Diga: eu creio. Declare comigo: eu creio. Nessa noite, que o Deus da cura, o Deus da restauração está vindo sobre a minha vida e sobre a minha história. Se você crê nessa verdade, então aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Apenas o versículo 5. Jeremias 12, 5. E eu quero compartilhar, quero ganhar tempo aqui, porque teremos uma ceia mais do que especial e abençoada. A nossa ceia acontece todo primeiro domingo de cada mês e toda segunda, quarta-feira do mês. Pastor, eu posso ceiar 2 vezes no mês? Pode ceiar quantas vezes você quiser, meu lindo, viu? A gente estabelece como igreja, mas não existe uma regra, um princípio bíblico de quantidade, tá certo? Então vamos lá, Jeremias capítulo 12, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente em uma terra de paz que estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu és o Deus que fala, o Deus que se revela. E o Senhor vem exatamente ao encontro de cada necessidade aqui presente. Eu tenho certeza que a tua voz, Senhor, ela ecoa como o som das muitas águas, mas ela também vem em uma brisa suave e mansa. Fala conosco como o Senhor deseja falar, e faça aquilo que só o Senhor deseja fazer, em nome de Jesus. Que venhamos a diminuir, como declaramos nessa noite através de uma canção, e que o Senhor cresça para a glória do teu nome. Amém, aleluia. Meus lindos, em tudo na vida, se nós não desenvolvermos em Deus resistência, nós não teremos a capacidade para superarmos as adversidades que estão à nossa frente. Porque cada ser humano, na sua particularidade, vai encontrar os seus desafios. Talvez alguém olhe para você e diga: não, isso para mim seria mais fácil. Mas para você não é. Talvez você olhe para alguém e diga: não, isso talvez para essa pessoa poderia ser assim, ou para mim seria diferente. Mas cada pessoa na sua particularidade, ela sabe o conflito que enfrenta, ela sabe o que passa. E é interessante que o profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus muito novo, aproximadamente, pelo contexto histórico, ele tinha uns 17 anos. E quando o Senhor fala com ele, lá em Jeremias capítulo 1, ele diz: Senhor, como é que o Senhor quer me levantar e quer me usar se eu não passo de uma criança? E o Senhor disse: olha, eu te separei desde o ventre, e as nações te santifiquei como profeta. E ele disse: mas Senhor, quem sou eu? O Senhor disse: está vendo essa vara de amendoeira? Assim é a minha palavra na tua boca, ela cumprirá aquilo que lhe apraz. E ele se preocupou com os inimigos, com aqueles que poderiam se levantar contra a sua profecia. Mas de repente o Senhor, ele declarou também: pelejarão contra ti e não prevalecerão, porque eu sou o Senhor para te livrar. Ele tinha a garantia do Senhor, mas ele não tinha a experiência. Ele tinha a palavra de Deus, mas ele não tinha a resistência. Ele tinha a promessa, mas ele tinha um cenário controverso à sua volta, onde ele não poderia crer em meio àquilo que ele estava vendo. Ele precisava crer apenas no que Deus estava falando. Então de repente, quando você é exposto a um cenário que você ainda talvez não teve a oportunidade de viver nele, você fica assustado ou assustada. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou lidar? Porque quando a gente está de fora de uma situação, tudo para a gente é mais fácil. A gente acha que faz melhor. Eu já falei até de um livro aqui que eu já li. Eu era um pai perfeito até que os meus filhos nasceram. É muito fácil disciplinar o filho dos outros, dizer como é que os outros têm que agir, quando a gente não está no contexto daquelas pessoas. Então de repente Jeremias, ele não só teve que desenvolver em Deus ali a maturidade de ser um profeta, mas também a resistência para lidar com os rebeldes, para lidar com uma geração que não se inclinava a Deus. Porque ele foi considerado um profeta pré-exílio e que também profetizou durante o exílio. Eu vou lhe explicar o que é isso, pastor. Foi quando os caldeus, os inimigos dos filhos de Israel, conforme 2 Crônicas capítulo 36, se levantaram contra os israelitas.
israelitas, e os israelitas foram destruídos porque estavam em pecado, e foram levados cativos para a Babilônia. Aí você liga que entre os cativos estavam também Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, aqueles que foram fiéis ao Senhor em uma terra estranha como estrangeiros. E de repente nesse processo, antes pré-exílio, quando o povo estava se corrompendo, e durante também, ele começou a profetizar, ele começou a repreender as pessoas. Só que infelizmente o profeta Jeremias, ele não conseguiu ver a restauração dos filhos de Israel na prática, ali fisicamente, mas ele já contemplou pelos olhos da fé. E eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite. Talvez você diga: eu não sei lidar com isso, eu não tenho resistência, eu não tenho experiência, mas o Deus que te entregou uma palavra, o Deus que gerou um sonho no teu coração, ou vários sonhos, é o Deus que é poderoso, não apenas para te capacitar, mas também para te usar, para que nessa geração você seja uma flecha nas mãos do arqueiro. Tudo tem o seu tempo, e quando o tempo de Deus chegar na sua vida, ninguém impedirá a sua mão de agir, ninguém impedirá o seu braço forte de pelejar a tua causa. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Só melhora um pouquinho o meu retorno, que ontem foi demais aqui. E de repente, o profeta Jeremias, nas suas lamentações, era considerado o profeta chorão, porque ele se lamentava. É muito difícil você profetizar, você declarar algo e você não vê o cumprimento daquela palavra. Parece que você está mentindo, mas na verdade é Deus que está se responsabilizando. Deus não tem que provar nada, nem a mim, nem a você. Está perfeito agora. Deus não tem que provar para você que Ele é Deus. Deus não tem que provar para você que a promessa veio dEle. O que nós precisamos entender é que Ele é Deus e nós somos servos. Ele é grande e nós somos pequenos, mas na nossa pequenez a sua força e o seu poder se manifestará. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. E de repente o profeta, ele começa a se lamentar e começa a profetizar o caos antes do exílio, alertando as pessoas, comunicando: olha, Deus vai trazer justiça, Deus vai trazer justiça. E o povo rebelde sem dar ouvidos. Então ele tinha que lidar também com a indiferença, ele tinha que lidar com a frieza, ele tinha que lidar com os corações endurecidos. E Deus chega para o profeta Jeremias nesse tempo de lamentação, e ele diz: olha, se vocês estão se cansando, correndo com os homens que vão a pé, o que vai ser de vocês quando vocês tiverem que competir com os cavalos? Se vocês estão se cansando, porque ainda estão em paz e os inimigos não se levantaram, o que será de vocês quando o Jordão transbordar e aliviar a enchente sobre vocês? Mas eu quero declarar sobre a mim e sobre a sua vida, que não existe peste, não existe fome, não existe potestade, principado ou o que seja, que venha resistir à igreja do Senhor Jesus. O nosso fundamento não é um fundamento terrestre, é um fundamento espiritual. Jesus Cristo é a pedra, Ele é o Deus da igreja, Ele é o cabeça, e contra essa igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Se você é essa igreja triunfante, vitoriosa e bem-aventurada, erga suas mãos e diga aleluia, diga: eu recebo, oh glória. E de repente Jeremias começa a aprender na prática o que é ter que ter resistência para sobreviver. Ter resistência para sobreviver a uma pandemia. Há vídeos que chegavam todos os dias, alarmando, assustando. Quantos aqui talvez para protegerem suas mentes não disseram: basta, eu não vou mais assistir tanto noticiário. No começo a gente buscava muitas informações, depois a gente percebeu que haviam também muitos fakes e estávamos ali ficando perturbados. Eu fui um deles que parei, eu não quero mais receber. E olha que foi uma enxurrada para o meu WhatsApp de informações como pastor. Mas tinha um momento que você tem que se proteger, e essa proteção não é simplesmente porque você é imaturo ou porque você não tem a capacidade de ouvir. Essa proteção é porque você precisa estar de pé, e porque você precisa estar de pé é que você tem que se blindar e filtrar aquilo que você está recebendo. Quantos estão entendendo até aqui? Digam aleluia.
Então no capítulo aqui 12, o profeta estava aprendendo a lidar com as pessoas. E eu quero pregar nessa noite, já comecei a pregar, resistindo aos dias maus. Diga assim comigo: eu vou resistir aos dias maus. Mas Senhor, não estão crendo, não estão absorvendo. As pessoas não estão parando para ter consciência do ato que elas estão cometendo. Aí de repente o Senhor vem e começa a provar o coração de Jeremias. Primeiro princípio que eu quero que você entenda é: respeite os processos. Diga: eu preciso respeitar os processos. Às vezes você está cobrando de você mesmo o que Deus não está cobrando. Você deixa as pessoas cobrarem de você aquilo que a palavra do Senhor não está requerendo. Talvez você queria estar em um patamar, mas Deus está te habilitando para isso. Deus está te preparando para isso, mas não chegou o tempo. Por quê? Porque se você já estivesse hoje, você não daria continuidade. Não adianta, meu irmão, começar e não terminar, iniciar e não permanecer. De repente, quando uma pessoa chega para mim como pastor com o coração incendiado, eu glorifico a Deus por isso, porque eu sei que é Deus que está fazendo. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos executar tal coisa. E eu sei, com experiência pastoral e de igreja, que é melhor começar pequeno e crescer do que de repente começar grande e diminuir, porque você tem aquela sensação de que você fracassou. Então tem gente que chega para mim e diz: pastor, vamos começar um trabalho semanal na igreja. Eu digo: vamos começar uma vez por mês. Dando certo uma vez por mês, a gente faz duas. Se der certo, pode ser até toda semana. Mas aí você tem a sensação de que você está progredindo, de que você está crescendo. De repente hoje você investe num negócio, você já quer que todas as vendas, o que você investiu, o lucro, já venha para você. E de repente você começa, sabe, a enlouquecer, porque parece que você só está colocando, você só está depositando, você só está semeando. É tempo de plantar, talvez, não é tempo de colher. E tudo vem no seu devido tempo. Eu sei de uma coisa: quando o nosso pão ele é lançado nas águas do Espírito, mesmo que se passem muitos dias, disse o salmista, nós o acharemos, o encontraremos. O que hoje você coloca nas águas de Deus voltará para suas mãos. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Mas respeite os processos. Você está sendo treinado e amadurecido para algo. Nem tudo é como nós enxergamos ou como nós pensamos. Muitas vezes Deus está nos treinando e a gente nem sabe. Não é aquilo que nós recebemos lá atrás, é aquilo que Deus quer reconstruir ou construir na nossa vida de agora em diante. Talvez o estereótipo de casamento que eu venho a ter com a minha esposa, com o meu marido, no seu caso, não seja o mesmo que você aprendeu com seus pais, porque talvez não seja um espelho para você. Você vai ter que reaprender com o Senhor. Talvez o que você viveu no mundo, diante dos seus relacionamentos, seja totalmente diferente hoje. Então viver um tempo de reconstrução é subir um degrau por vez. Se você for com tudo na escada, você pode tropeçar. Preste atenção, Jacó, quando ele deitou a cabeça numa pedra, ele viu ali que ele estava em um lugar especial. Ele viu os céus se abrindo, ele viu uma escada, mas eram uns anjos de Deus que subiam e desciam. Entenda uma coisa: existe uma escada para mim e para você, mas existe o tempo de subir essa escada também. E quando o tempo de Deus chegar na tua vida, Ele vai te dar resistência e velocidade. Se você crê, diga aleluia. Eu lembro que quando eu fazia natação, no 7 de setembro, Walter Santana, que era o meu professor de natação, quando a quadra estava ocupada, ele queria fazer uma cardio com a gente. Aí colocava a gente para correr a Praça da Criança, e depois para subir e descer as escadas do, como é que chama aqui do lado? Espaço Cultural. Pronto, Espaço Cultural. Então ele colocava a gente para subir e descer, e chegava uma hora que eu dizia: amanhã eu não ando. Não, mas vai ter que adquirir resistência. Mas é interessante que ele usava uma técnica: primeiro vai andando, depois vocês vão subir correndo. Então primeiro você tem que desenvolver a habilidade lenta. Eu disse: pastor Rômulo, vamos correr comigo. Mas não dá para ele correr, eu tenho que caminhar com ele. Eu disse a ele, brinquei com ele: meu sonho é colocar você nos braços, e eu vou conseguir. E é interessante que cada um de nós tem o seu tempo, tem o seu espaço. E esse ciclo que nós vivemos é importante, porque isso vai gerar resistência. Certa vez a gente estava conversando que
tempo de alfabetização é fundamental para aquilo que você vai desenvolver lá na frente. Então existem processos que precisam acontecer, e o profeta Jeremias estava aprendendo na pele. Eu confesso aqui algo para vocês, que eu não tive um pai espiritual, um mentor. Eu tinha líderes, e hoje eu busco ser para as ovelhas e para as pessoas como Jesus ele foi, mesmo tendo falhas, porque eu nunca serei como Jesus, porque ele era perfeito. Mas eu busco ser, eu vou errar, mas eu busco amar. E hoje eu estou aprendendo também a dizer: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Mas é difícil às vezes para mim, por quê? Porque o muito amor me traz dificuldade de corrigir, mas é da minha essência, mas é necessário. E eu entendo que quando nós aprendemos, mesmo que em meio às adversidades, a gente começa a amadurecer. E talvez você diga: eu já tenho tanto tempo de experiência, mas não tem experiência para quem quer aprender. Eu tenho mais de 20 anos de ministério, e eu aprendo com você, você aprende comigo. Eu estou aqui para te abraçar, você está aqui para me abraçar. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia! Mas ao mesmo tempo que você tem que respeitar os processos, você não pode se acomodar em meio aos processos. Meu irmão Tiago veio aqui hoje, pronto, é personal, faz assim, meu lindão. E de repente ele começou a me dar treino pós-pandemia. A gente está na pandemia ainda, mas digamos que a curva maior passou. Eu comecei, pezinho pouco lá, de repente ele disse: vamos aumentar a carga. Eu falei: não, ainda não. Não, mas já está na hora de aumentar, já está mais forte. Vamos intensificar isso aí. Aí o pastor diz à pessoa: prega 10 minutos, tá bom, vou liberar uma palavra. Tem gente que no começo só tem mensagem para 10 minutos. Daqui a pouco o camarada está pregando que 1 hora é pouco para ele e para ela, diante daquilo que Deus está brotando como uma fonte a jorrar no seu interior. Então tudo vem através de um processo, mas eu não posso me acomodar. Eu vi isso na malhação, eu vejo isso na vida. Não é porque eu estou vivendo um tempo de processo que eu não vou enfrentar os meus desafios para ir além. Às vezes a gente tem que provar também um pouco dos nossos limites. Pastor, esse princípio agora parece contraditório em relação ao primeiro. Não, meu irmão, é um ponto de equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar os processos, tem hora que eu tenho que ir para cima, tem hora que eu tenho que me arriscar quando Deus manda, tem hora que eu tenho que enfrentar, crendo na palavra e crendo na promessa. Eu tenho que entender qual é o tempo de Deus para tocar nas águas e ver o mar se abrindo. Não é toda hora que ele vai se abrir, mas em um momento Deus vai abrir as águas do seu ministério, da nossa história. Deus vai abrir as águas da nossa vida, da nossa casa. Se você crê que é desse jeito, joga a mão para o alto, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. A acomodação gera em nós conforto, e o conforto nos impede de desfrutarmos do melhor de Deus. Basta que eu e você venhamos a nos permitir. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Terceiro princípio: nós precisamos aprender a correr nos cavalos e não com os cavalos. Quando esse texto é usado, Deus está dizendo: se prepare, porque a enchente vem. Mas a casa fundamentada sobre a rocha, podem vir os ventos, as enchentes, ela não se abalará. Deus está dizendo: alguém conseguiria aqui ter a velocidade de um cavalo? Deus estava falando de uma guerra. Alguém conseguiria? Jamais. Agora eu sei de uma coisa. Certa vez a gente foi para a praia, a gente brincando lá, acho que Belo, Laninha lembra, se surpreenderam com a habilidade do pastor em correr. Eu nunca fiz atletismo, mas olha que se for para correr, eu corro aqui, eu salto. Essa habilidade, graças a Deus, eu não vou garantir agora, porque não tem nem espaço aqui. Mas era cada carreira no Barra Bandeira que ninguém segurava. Aí começaram a me marcar. É interessante, né? Então de repente Deus ele vai capacitando você, e você vai aprendendo. Mas ninguém consegue competir com um cavalo, porque ele corre demais. Deus não estava dizendo você tem que competir com a corrida de um cavalo. Deus não estava dizendo você tem que competir com a velocidade de um cavalo. Deus estava dizendo: o que será quando você tiver que competir com os cavalos? Segura a revelação. Deus estava dizendo: aprendam a montar,
Aprendam a se fundamentar. Eu estou falando de um animal, mas eu estou falando aqui em uma aplicação espiritual, que nós precisamos fundamentar a nossa vida, a nossa fé, em estruturas que tenham velocidades maiores que as nossas. Quantos pegaram aqui? Quantos estão entendendo? As minhas alianças precisam estar mais velozes do que eu mesmo. Por quê? Porque é gente que vai me empurrar para correr, é gente que vai me empurrar para ter velocidade na minha vida. Mas pastor, tudo não é no tempo de Deus. Não quando você tem que lutar contra algo que está veloz, não quando você tem que lutar contra algo que está na sua frente. Você precisa, eu e você precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que venha o dia mau e nós possamos permanecer inabaláveis no Senhor. Quantos creem que é desse jeito? Digam aleluia. Então, de repente, a gente precisa aprender a fundamentar a nossa vida, desenvolvermos resistências em estruturas que tenham velocidades. Eu preciso estar numa igreja que tenha velocidade. Eu preciso estar num ambiente de oração que tenha velocidade. Eu preciso ter amigos que tenham velocidade. Eu preciso ter líderes que tenham velocidade. Eu preciso estar com gente que não está brincando com o diabo não, que está lutando. Eu preciso estar com pessoas que estão ali prontas para guerrear, que estão páreo a páreo. Deus não está lutando com Satanás. Quem luta sou eu e é você. Mas se ele vem com tudo, você pode ir com tudo também, porque a força de Deus está na sua vida, o poder de Deus está na sua vida, e Ele te capacitará para fazer tudo e vencer no dia mau. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Aí de repente Jeremias vem em um tempo de profetizar. Ele chega no capítulo, preste atenção porque isso aqui é forte, 29, versículo 11, ele diz: assim diz o Senhor, eu é que bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, para vos trazer o fim que desejais. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então diga assim: eu preciso me fundamentar em estruturas que tenham velocidade. Eu preciso ser visionário. Eu já enxergo essa juventude, essa igreja, as células lá na frente. Você está vendo hoje. Uma vez eu contei aqui uma história, que quando eu e a minha esposa nós fomos para um Inside, que foi o Por Dentro da Igreja do Amor, nós ouvimos, eu não sei se foi a pastora Thalita ou o pastor Arthur, que falaram sobre a fé. E eles contando que o dono de um parque aquático muito grande, muito lindo, ele preparou tudo, e antes dele ser inaugurado o parque aquático, ele veio a falecer, teve um infarto. E no dia da inauguração, um dos funcionários, muito apegado à família, ele chegou e ele disse: que pena que fulano de tal não está aqui para ver essa coisa linda sendo inaugurada. E a esposa olhou e disse: ele já viu, por isso que isso está acontecendo. Ele já viu lá atrás. Tudo é produzido primeiro pela fé, pelo que Deus te mostra. Eu tenho certeza que hoje você pode ver, como nós pregamos aqui, que o pão ainda não chegou nas suas mãos nem na sua boca, mas ele já está nas mãos do Senhor Jesus. É só uma questão de tempo. Talvez hoje você não veja toda a sua família redimida, ainda tem gente que está distante, mas pela fé você já está vendo o irmão, a irmã, o pai, a mãe, todos aqui diante do altar do Senhor. Você já vê a restauração de Deus no seu casamento, você já vê a restauração de Deus no seu ministério. Deus vai te usar muito, se você crê, diga aleluia. Como é que você se prepara para um enchente? Às vezes o Jordão representa provisão, mas se ele sofrer um enchente, ele representa perigo. Enquanto algo te prover, esteja perto. Se aquilo revelar um enchente para você, não tenha restrição de construir a sua casa em outro lugar. Às vezes as pessoas estão construindo suas casas perto dos rios, aí quando a chuva forte vem, as casas são inundadas. Mas o problema não é o rio, é que você fez a sua construção no lugar errado. É forte isso aí. Talvez você colocou sua expectativa em coisas e em pessoas erradas.
E hoje nós precisamos aprender a depender de Deus e vivermos cada momento como se fossem os últimos momentos da nossa vida. Esse culto hoje é tremendo, é poderoso, mas ele não volta mais. É a oportunidade que Deus está me dando. É Deus falando comigo. É Deus dizendo: o dia é hoje, a hora é hoje. Eu quero te levantar hoje. Ah, Deus, é ano que vem. Eu quero fazer hoje. Você hoje está aprendendo que ao mesmo tempo que tem que respeitar o processo, também não pode se acomodar. Quantos estão entendendo aqui? Digam glória a Deus. Agora, Fernando, prepara com força aí o teclado. Que quando Jeremias profetizava, ele não tinha noção de que em milhões de anos à frente, um apóstolo chamado João, ele ia ver no Apocalipse alguém que no céu andava de cavalo. Segura essa revelação. Abra comigo Apocalipse capítulo 19. Aprenda a correr em cavalos, para que você não sofra quando Satanás se levantar contra você. Aprenda a ter velocidade. Esteja em fundamentos que te façam correr. Eu não tenho pernas suficientes para isso. Eu não tenho força, eu não tenho velocidade. Mas alguém tem por mim. Alguém fará por mim. Onde eu não chegar, Deus pode usar alguém para chegar por mim. Segura essa. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Não foi o pastor André que viu, eu estou vendo pela palavra. Foi o apóstolo João que viu. Eu vi o céu aberto. O céu estava fechado. Diga, estava aberto. Quando o céu se abriu, qual foi a primeira visão que ele teve? Eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome que está escrito, oh aleluia, senão ele mesmo que sabia. Estava vestido em uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Ele está falando de Jesus. O cavaleiro é Jesus. Aquele que tem velocidade é Jesus. Se eu tenho ele, eu tenho tudo. Se você crê que é assim, dá um glória a Deus essa noite e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo: se você não consegue correr, corre comigo. Vai na garupa dele. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Diz assim: Senhor, na sela do teu cavalo tem lugar para mim. E a aplicação espiritual é: se fundamente em estruturas, em pessoas, em fundamentos que tenham velocidade. Porque senão você vai caminhar como uma tartaruga. Mesmo respeitando os processos, o relógio ele não para. Ele tem o seu tempo, mas ele não para. Não é verdade? Ele não para. Então você não pode parar no tempo. Você não pode entender que porque Deus já fez até aqui não vai fazer mais. Já mudou tanta coisa, não vai mudar mais. Sempre precisamos ser reciclados. Sempre precisamos aprender com Ele o que Ele tem para nós. Agora tem um detalhe. Em Apocalipse, perto do fim, quando o céu se abriu, ele viu o cavaleiro num cavalo branco. O cavaleiro num cavalo branco. Seu nome é justo e fiel. Seu nome é justo e fiel. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, fundamento no qual eu estou. Ele viu que ele vinha pelejando, as suas vestes salpicadas de sangue, o sangue do cordeiro, os seus olhos como chamas de fogo, os diademas em suas cabeças, o diadema e vários diademas na sua cabeça. Por isso nessa noite, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração e comece a vislumbrar. Comece a vislumbrar o que Deus fará em você e através de você.